Olá, voltamos. Agora vamos resolver vários exercícios do perfil da prova do ITA e do IME que relacionam a segunda lei da termodinâmica, bem como o conceito de entropia, variação de entropia e processos espontâneos irreversíveis. Primeiro exercício diz o seguinte: considere as reações representadas a seguir, e ele pede para você assinale a opção que apresenta as reações nas quais há uma variação negativa de entropia. Muito bem. Um detalhe aqui importante é que a variação de entropia em processos irreversíveis pode ser calculado como a entropia do sistema final menos a entropia do sistema inicial. Se a entropia do sistema final for maior que a entropia do sistema inicial, nesse caso teremos uma variação de entropia maior do que zero, indicando que esse processo é espontâneo. Caso contrário, caso a entropia do estado inicial for maior que o final, portanto, a variação de entropia é negativa, indicando que esse processo ele é não espontâneo. Aqui nós temos casos de reações químicas e, nesse caso, valerá a questão do número de mols dos gases. Então, por exemplo, aqui na primeira reação, o carbono sólido, esse aqui eu não vou levar em consideração o número de mols, já que ele não é gasoso, somente os gases. Então eu tenho 2 mols de um gás como reagente, dando 1 mol do gás formado como produto. Muito bem. Então, como pode-se observar, do estado inicial para o estado final, ocorre uma diminuição do número de mols. Se ocorre uma diminuição do número de mols, então como que eu posso interpretar essa questão? Significa que a entropia final ela é menor do que a entropia inicial, levando-se em consideração apenas o número de mols. Já que nós vimos na teoria que quando há um aumento do número de mols, aumenta a entropia. Como o número de mols diminuiu a entropia. Se a entropia final é menor do que a inicial, consequentemente a variação de entropia é negativa. No segundo exemplo, nós temos aqui nos reagentes 1 mol do reagente gasoso, dando 1 mol de nitrogênio mais meio mol de oxigênio, que vai dar um total de 1,5 mols de produtos gasosos. Bom, então percebe-se que da esquerda para a direita, na direção dos reagentes para os produtos, que é o sentido da reação, partindo-se do pressuposto que a reação é espontânea, né? Houve um aumento do número de mols. E se aumenta o número de mols, consequentemente, vai aumentar a entropia. Logo, então, eu posso afirmar que a entropia no estado final é maior do que o inicial. Sendo desta maneira, a variação de entropia, que é dado por produto final menos inicial, essa, por sua vez, é positiva. Depois, aqui na terceira reação, nós temos um sólido, e nós não vamos levar em consideração o número de mol do sólido, somente o gás. Mas como aqui no reagente não existe gás, e consequentemente eu vou admitir que o número de mol é igual a zero. O sólido não tem volume? Não, o sólido tem volume, mas se compararmos o volume do sólido em relação ao volume do gás, que é de todo o recipiente, então esse volume é desprezível, eu vou chamar de zero. E a soma do número de mols dos produtos dá 1 mol de nitrogênio mais 3 mols de iodo, ambos gasosos. Isso dá um total de 4 mols de gases. Muito bem. Então, nesse caso, mais uma vez, da esquerda para a direita, dos reagentes
em direção dos produtos, partindo-se do princípio que a reação ela é espontânea, ocorre um aumento do número de mols das substâncias participantes nessa reação. E como aumenta o número de mols, aumenta a entropia, consequentemente. Então podemos afirmar que a entropia no estado final é maior do que a entropia no estado inicial. Portanto, a variação de entropia ela é positiva também na reação de número 3. Por fim, aqui na reação de número 4, levando-se em consideração o número de mols, eu tenho dos gases somente, 2 mols do reagente gasoso, dando 3 mols de produtos gasosos. Não tem sólido nem líquido aí nesse caso, Então, no sentido da reação da esquerda para a direita, percebe-se que houve um aumento do número de mols das substâncias participantes dessa reação. Aumenta o número de partículas, consequentemente, aumenta a entropia. Então, a entropia no estado final é maior que a entropia no estado inicial. Portanto, mais um caso em que a variação de entropia é positiva. Assinale a alternativa que é uma variação de entropia negativa. Somente a primeira. Somente a primeira, alternativa correta, letra A. Se caso esse exercício perguntasse qual das reações é espontânea, a reação espontânea é aquela cuja variação de entropia é positiva. Seria espontânea número 2, 3 e 4. E essa reação número 1, com essas informações, ela não é espontânea, certo? Vamos nos preparar para resolver a próxima reação, o próximo exercício. Confira. Muito bem. Para cada um dos processos listados abaixo, indique se a variação de entropia será maior, menor ou igual a zero e justifique a sua resposta. Mais uma vez, lembrando a todos que a variação de entropia, um processo irreversível, é dado pela entropia no estado final menos a entropia no estado inicial. Se caso tenhamos a entropia final maior do que o inicial, portanto, a variação de entropia é maior do que zero. Se por um acaso a entropia final for menor do que a entropia no estado inicial, consequentemente, a variação de entropia é menor do que zero. E, por fim, se a entropia no estado final for igual à entropia no estado inicial, nesse caso a variação de entropia é igual a zero, que trata de um sistema reversível. A reação reversível é aquela em que a variação de entropia é igual a zero. Então vejamos, no item A, aí ele pede um detalhe, que justifique a sua resposta. Aqui no item A nós temos à esquerda nitrogênio, no estado gasoso, a 1 atmosfera de pressão, a 300 Kelvin de temperatura. E da esquerda para a direita ocorre uma transformação. E esse nitrogênio passa para nitrogênio ainda gasoso, mas houve uma diminuição da pressão. Aqui inicialmente ele está submetido a 1 atm, a temperatura de 300 Kelvin. E depois, o que acontece? Ele passa numa pressão de 0,1 atm na mesma temperatura. Então é uma transformação isotérmica, onde não ocorre mudança na temperatura, somente na pressão. Muito bem, então vamos lá. Da esquerda para a direita, houve uma redução na pressão. E essa redução da pressão implicará no aumento do volume. Esse aumento do volume, ele é caracterizado por uma expansão.
vamos colocar aqui entre os parênteses, porque nós discutimos isso na nossa teoria. E o que implica uma expansão do gás? Implica que esse gás ele tem um maior volume para se dispersar. Consequentemente, eu tenho uma maior distribuição dessas partículas. Maior distribuição, traduzindo, significa maior entropia. Aumentou a entropia do sistema, logo a entropia no estado final é maior do que a entropia no estado inicial. Consequentemente, a variação de entropia é positiva, indicando que esse processo é espontâneo. Depois, no item B, ocorre uma transformação do carbono na forma de grafite para o carbono em forma do diamante. Bom, o que acontece do carbono grafite para o diamante? O diamante é uma estrutura mais compacta em relação ao carbono diamante. E o fato dele ser mais compacto significa que houve uma diminuição do volume da estrutura atômica do diamante em relação ao grafite. Um detalhe importante é que densidade é igual a massa dividido pelo volume. E em relação ao carbono diamante, como a sua estrutura ela é mais compacta, significa que houve uma redução no volume, em decorrência disso aumenta a sua densidade. E essa redução do volume tem a ver com que, no caso, são sólidos, né? O sistema, as partículas ficam mais organizadas. Então, eu vou escrever aqui que essa diminuição do volume vai implicar numa maior organização da estrutura atômica das partículas constituintes do carbono diamante, que é o carbono. Então, aumenta a organização do sistema atômico, e o aumento da organização vai implicar, ele é mais organizado, consequentemente ele tem menor entropia. Muito bem. Se a entropia no estado final, que é o carbono diamante, ela é menor em relação ao carbono grafite, cuja estrutura tem um volume maior, e consequentemente o grafite tem uma maior entropia, mas se o diamante a entropia é menor do que o carbono na forma de grafite, consequentemente a variação de entropia é menor do que zero. Processo não espontâneo nessas condições. Ok? Continuando, vamos ver agora a transformação de uma solução saturada para uma solução, a solução supersaturada para saturada. A solução supersaturada ela tem uma maior massa de soluto dissolvida em condições de maior energia, né? Então eu tenho mais partículas dissolvidas em relação à solução saturada. Quando uma solução passa de supersaturada para saturada, então ocorre uma diminuição do número de partículas de soluto dissolvidos. Diminui o número de partículas do soluto que encontram-se dissolvidos em solução. Ora, se houve uma diminuição do número de partículas do soluto, no caso o soluto dissolvido em solução aquosa, eu tenho uma menor entropia, porque nesse caso a entropia está relacionada ao número de partículas. Número de partículas na letra C em relação ao soluto dissolvido. Como a solução supersaturada tornou-se saturada, o número de partículas do soluto dissolvido diminuiu, diminuindo assim a entropia.
Logo, se nessa transformação a entropia da solução saturada, que é o estado final, ela é menor do que a entropia no estado inicial, que é a solução supersaturada, logo, a variação de entropia, mais uma vez, é menor do que zero, indicando que esse processo não é espontâneo. Alternativa D, transformação de um sólido amorfo em um sólido cristalino. Um sólido sem forma em um sólido cristalino que tem uma forma definida, compacta, extremamente organizada. Isso se parece muito com a questão referente ao carbono diamante. O sólido cristalino, ele ocupa o menor volume devido à organização da sua estrutura, que é maior. As partículas constituem um sistema cristalino extremamente organizado. Aumenta a organização do sistema, consequentemente, diminui a entropia, porque quanto mais organizado é o sistema, menor é a sua entropia. Então, na transformação de um sólido amorfo em cristalino, a entropia final do sólido cristalino ela é menor do que a entropia no estado inicial, que é o sólido amorfo, que tem um volume maior, né? Consequentemente é mais desorganizado. Mais uma vez, neste caso, temos um sistema cuja variação de entropia é negativa, indicando o processo não espontâneo. Por fim, aqui nesse exercício no item E, nós temos nitrogênio gasoso transformando-se em nitrogênio gasoso adsorvido por sílica. O que faz a sílica? A sílica adsorve. Esse fenômeno de adsorção com D de dado implica na remoção do nitrogênio gasoso no sistema. Então, a adsorção da sílica implica na diminuição do número de partículas, nesse caso, dispersas no sistema. As partículas são as moléculas de nitrogênio presentes no sistema, que foram removidas pela sílica. Ora, o número de partículas implica na relação com a entropia. Quanto mais partículas dispersas, maior a entropia. Mas como houve adsorção da sílica e remoção do número de partículas, ocorrerá a diminuição da entropia. Então, se nós compararmos o estado final e inicial, a entropia do estado final, que é o nitrogênio absorvido em sílica, será menor que a entropia no estado inicial do nitrogênio puro. Logo, nós temos variação de entropia negativa, processo não espontâneo. Certo? Muito bem, vamos lá resolver a próxima questão. Confira, por favor. Próximo exercício diz o seguinte: considere um mol de uma substância sólida que encontra-se em equilíbrio com seu respectivo líquido na temperatura de fusão de menos 183 graus Celsius a uma atmosfera de pressão. Sabendo que a variação de entalpia de fusão dessa substância vale 6 kJ por mol, assinale a alternativa que apresenta a variação de entropia em Joule por Kelvin vezes mol. Muito bem, vamos ver os dados então. Então, se trata-se de um equilíbrio entre sólido e líquido. Neste caso, nós teremos um calor reversível. Esse calor reversível é devido ao fato de que esse sistema está em equilíbrio. Todo sistema em equilíbrio, onde esse calor é reversível, significa que o calor absorvido pelo sólido é exatamente igual ao calor liberado pelo líquido. Os dados ainda apresentam que a
temperatura de fusão é igual a menos 183 graus Celsius. Utilizamos temperatura absoluta, então eu já vou fazer a devida transformação em Kelvin. E esta, por sua vez, eu somo 273 e a temperatura em Kelvin é 90 Kelvin. O que mais? A variação da entalpia da fusão, como o sistema está em equilíbrio, automaticamente isso corresponde ao ΔH de solidificação. E esse ΔH de solidificação medida a pressão constante é exatamente igual ao calor, e esse por sua vez é reversível, porque é igual tanto na solidificação quanto na fusão, e que por sua vez é igual a 6.000 joules por mol. Sendo assim, calcule a variação de entropia desse processo. A variação de entropia aqui, como trata-se de um sistema reversível, tanto vale a fusão quanto a vaporização, mas como temos temperatura de fusão, eu vou usar entropia da fusão. Processos reversíveis, estudamos na videoaula referente à teoria, que esta, por sua vez, será essa variação de entropia em processos reversíveis, definido como a quantidade de calor envolvida no processo da fusão, dividido pela variação de temperatura. Esse calor, chamado reversível, já que o sistema encontra-se em equilíbrio dinâmico, é igual tanto na fusão quanto na solidificação. Certo? E agora, substituindo aqui os valores, teremos que a variação de entalpia da fusão vai ser igual ao calor reversível, que é dado igual a 6 kJ ou 6.000 joules por mol, e a quantidade de matéria aqui informada é exatamente 1 mol. E a temperatura absoluta é igual a 90 Kelvin. Fusão é um processo endotérmico, como nós já tivemos a oportunidade de estudar na termoquímica. E o que quer dizer processo endotérmico? Que a variação de entalpia, que nesse caso é igual ao calor da reação, e esse é positivo por sua vez, certo? Quer dizer que o ΔH de fusão é positivo, então o ΔH de solidificação ele é negativo. Então, para que o calor, o ΔH de fusão seja igual ao de solidificação, esse ΔH de solidificação está em módulo, já que no processo inverso o calor é negativo, tá certo? E assim, 6.000 joules por mol dividido por 90 Kelvin, e o detalhe importante é que essa entropia, essa variação de entropia é positiva e é igual a 67, a unidade aqui é joules, por mol, vezes Kelvin, que é exatamente a unidade da entropia na qual ele se referiu. Aqui está mais um exercício, e a alternativa correta aqui é a letra D de dado, mais 67 joule por mol vezes Kelvin. Caso ele tivesse na pergunta realizado, calcule a entropia referente ao processo inverso, que é a solidificação, aí seria negativa, e o valor numérico em módulo do calor é 6.000 joules ou 6 kJ, é o mesmo valor, já que o processo é reversível, ok?
Vamos nos preparar e resolver a próxima questão. Confira. Próximo. A entalpia de fusão de uma determinada substância vale 200 kJ por kg. E o seu ponto de fusão normal é igual a 27 graus Celsius. Um detalhe agora importante. Após a solidificação de 3 kg do material, pode-se afirmar que a entropia desse sistema é igual a... excelente esse problema, né? Porque nós temos na fusão e na solidificação um processo que se caracteriza como equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico entre sólido e líquido, cuja temperatura de fusão é igual a 27 graus Celsius. Lembrando que a fusão é o instante na qual eu tenho o equilíbrio entre sólido e líquido. E como trata-se de temperatura em Kelvin, eu já estou nos dados já fazendo a devida transformação de 27 graus Celsius mais 273, que equivale a 300 Kelvin. E ele fala que a entalpia da fusão, ou seja, o ΔH, referente à fusão, vai ser exatamente igual ao calor da fusão. E esse, por sua vez, é positivo, porque a fusão é um processo endotérmico. E esse calor, que é igual ao ΔH de fusão, vale 200 kJ por quilogramas. Mas ele quer saber a variação de entropia da solidificação de 3 kg do material. Agora ele pede para você calcular a entropia do sistema contrário, mas como trata-se de um processo reversível, que é o equilíbrio dinâmico entre sólido e líquido, quer dizer que o calor envolvido na fusão é igual ao calor obtido correspondente à solidificação. Eu vou até escrever isso daqui, né? Essa é a característica de um processo chamado reversível, certo? Aqui nós temos o calor da solidificação. E este, por sua vez, ele em módulo é numericamente igual ao calor da fusão. Porém, em módulo, né? Mas a fusão é positivo e a solidificação, esse valor vai ser negativo, porque no processo inverso do líquido para o sólido ocorre liberação de energia do sistema para a vizinhança, certo? Lembrando que na fusão nós temos um equilíbrio dinâmico onde o calor da solidificação é igual ao da fusão e esse, por sua vez, é reversível, como nós vimos na teoria. Muito bem. Então, a variação de entropia da solidificação, que é o que o exercício pede que você calcule, vai ser igual a variação da entalpia da solidificação, eu não tenho, mas que é igual ao calor de solidificação, que vai ser igual ao da fusão, porque o calor reversível significa isso. O calor reversível significa que, em módulo, o calor envolvido na fusão, a quantidade absoluta, né? O calor envolvido na fusão é igual ao calor da solidificação, em módulo, porque enquanto o calor envolvido na fusão é positivo, o da solidificação é negativo, e é por conta do aluno tomar conhecimento desse sinal. Você tem que saber isso, hein? Isso é muito importante. Então, é o calor da solidificação
dividido pela variação de temperatura em Kelvin. Então vamos lá. A variação de entropia da solidificação vai ser igual o calor da solidificação, que é numericamente igual ao da fusão, porém, como trata-se de processo exotérmico, esse, por sua vez, vai ser negativo. Então vai ser, vou colocar uma cor diferente aqui, ó, menos, tá? É calor liberado, transferido para o meio externo, tá? Do sistema para o meio externo, menos 2.000 kJ por quilogramas. Mas acontece que a massa do material correspondente a essa solidificação é 3 kg. Então eu já vou transformar aqui na própria fórmula, certo? Esse, por sua vez, dividido pela temperatura absoluta, que vai em Kelvin, né, que é 300 Kelvin, certo? Muito bem. Perdão, aqui não é 2.000, é 200 kJ. Então tem um zero a mais aqui. Ok, vamos resolver então. Aqui eu cancelo quilogramas do numerador com quilogramas do denominador. Também eu posso cancelar aqui, cortar esses zeros, né? 2 zeros aqui do numerador, com 2 zeros do numerador. Eu posso também cancelar esse 3 do numerador com do denominador, cortar esse 0 aqui, ó, ou melhor, esse 3 com esse 3, e após esses cancelamentos eu tenho o meu resultado. E esse, por sua vez, como é esotérmico, então ele é negativo e vale 2 kJ por Kelvin. Kilojoules por Kelvin. E como trata-se de calor negativo, significa que ele está sendo transferido do sistema para a vizinhança, certo? Do sistema para a vizinhança. Consequentemente, eu posso dizer que a entropia ela diminuiu. Então eu já descarto essas possibilidades aqui, ó. Ela não aumentou, ela é negativa e também não variou. Ela diminuiu quanto? A resposta, ela diminuiu em 2 kJ. A alternativa correta para essa questão do IME é a alternativa letra A. Veja esse exercício como é importante, senhores e senhoritas. A interpretação, tá, dos processos. Processo endotérmico absorve calor e esse calor na absorção é positivo. Processo inverso da solidificação, ele é exotérmico, envolve liberação de calor e esse, por sua vez, é negativo. Porém, quando o processo é reversível, em módulo o calor absoluto da fusão é igual ao da solidificação. Ok? Vamos lá nos preparar para resolver a próxima questão. Confira. No próximo exercício, ele fala a seguinte questão do IME. Considere as supostas variações de entropia nos processos indicados abaixo. E a pergunta é a seguinte: as variações de entropia indicadas nos processos que estão corretas. Então, vamos analisar cada situação. Primeiro, cristalização do sal comum. O que é cristalização do sal? Significa que nós tínhamos antes da cristalização um sal, digamos, cloreto de sódio como exemplo, que estava inicialmente dissolvido completamente em solução aquosa, que por efeito, digamos, de um aquecimento, ocorreu a evaporação da água e, consequentemente, o sal cristalizou, certo? E nessa cristalização houve um aumento ou uma diminuição da entropia? Bom, percebemos que em solução aquosa, as partículas constituintes do sal, que é o cátion, sódio e o ânion cloreto, estavam distribuídos aleatoriamente com grande grau de liberdade em solução aquosa, com alta entropia.
mas devido à evaporação da água, ao cristalizar o sal, esses íons se agruparam. E nesse agrupamento houve uma diminuição do volume das partículas que estão ocupando aquele espaço. E ao diminuir o volume, ocorrerá a diminuição da entropia. Se na formação do sólido houve diminuição da entropia, quer dizer que a entropia no estado final, que é o cloreto de sódio cristalizado no estado sólido, ele é menor em relação à entropia do cloreto de sódio dissolvido, onde os íons estão dispersos. Portanto, como a variação de entropia é final menos inicial, se o final é menor do que o inicial, então posso afirmar para vocês que a variação de entropia é negativa. Sendo assim, se a variação de entropia é negativa, essa primeira afirmação está correta, certo? Isso aí é verdadeiro. Muito bem. Perdão, me desculpe. Variação negativa, mas aqui está dizendo que é positivo. Isso aqui então é errado. Me desculpem. Afirmação falsa. O delta, a variação de entropia não é maior do que zero, é negativo, como acabamos de demonstrar. Próximo, na segunda afirmação, ele diz que a sublimação da naftalina tem entropia maior do que zero. Certo ou errado? Vamos deduzir. Na sublimação implica na passagem da substância do estado sólido diretamente para o vapor, que é o estado gasoso. Da passagem do estado sólido para o estado gasoso, houve a transformação de sólido em gás, mas nós já vimos na teoria que o gás tem entropia maior que o sólido. Então, nessa passagem de sólido para gás, houve um aumento da entropia. Se houve um aumento da entropia na passagem de sólido para gás, significa que a entropia no estado final, que é o sólido, é maior que o inicial, que é o estado final é o gás, é maior que o inicial, que é o sólido. Como a variação de entropia é final menos inicial, se nesse caso o final é maior e o inicial é menor, então a variação de entropia na sublimação é maior do que zero, é positivo. Δs positivo, então essa afirmação está correta. Terceiro, mistura de água com álcool. Bom, digamos que aqui eu tenha, antes dessa mistura, somente a água num recipiente, mas em outro recipiente o álcool. E em cada recipiente eu tenho as respectivas quantidades de partículas dos dois líquidos. E depois que eu misturar, aí num recipiente, aí eu terei partículas de água mais partículas de álcool. Ou seja, aqui eu posso deduzir o seguinte, que quando eu misturei água com álcool, houve um aumento do número de partículas presentes em relação ao que nós tínhamos antes da mistura. Então, se aumentou o número de partículas da esquerda para a direita, se eu tenho mais partículas distribuídas em uma determinada área, consequentemente aumentou a entropia. Então a entropia no estado final, a mistura água com álcool, ela é maior do que a entropia inicial quando eles estavam isolados. Se a variação de entropia é final menos inicial, sendo que o final é maior do que o inicial, logo essa variação de entropia é positiva. Mas ele está aqui afirmando que a mistura de água e álcool, a entropia é negativa? Errado. Isso aqui é uma afirmação falsa. A variação de entropia da mistura de água com álcool, ela tem um ΔS positivo porque houve um aumento do número de partículas em uma determinada área.
E na fusão do ferro, quando o ferro passa do estado sólido para o estado líquido, o que acontece? Na passagem do sólido para o líquido, nessa passagem de sólido para líquido aumentou a entropia, porque a entropia do estado líquido é maior do que a entropia do estado sólido. Se houve o aumento da entropia da esquerda para a direita, então eu posso afirmar que a entropia do estado final, que é o líquido, é maior que a entropia do estado inicial, que é o sólido. Sendo assim, portanto, podemos afirmar que a variação de entropia, que é final menos inicial, essa por sua vez é positiva. Logo, essa afirmação de número 4 está correta. Depois, por fim, eu tenho o ar comprimido. Qual é a situação do ar comprimido? Acontece o seguinte, que nesse processo de compressão do gás, houve uma diminuição do volume do gás, e ao diminuir o volume, vai diminuir a distribuição das partículas numa determinada área, diminuindo a entropia. Vamos escrever isso. Na compressão do gás, então, vamos escrever aqui, ó, na compressão do gás, eu estou aumentando a pressão sobre o gás. E ao fazer esse aumento da pressão sobre o gás, como pressão e volume numa transformação isotérmica são grandezas inversamente proporcionais, ocorrerá uma diminuição do volume. Diminuindo o volume sobre o gás, diminui a distribuição das partículas no espaço, em determinada área, diminuindo assim a entropia. Nós vimos isso na teoria apresentada na aula de hoje. Se a entropia vai diminuir, então eu posso afirmar que a entropia final ela é menor do que a inicial, e a variação de entropia final menos inicial será negativa, ΔS negativo. E foi o que ele falou, no ar comprimido a variação de entropia é menor do que zero, afirmativo. As afirmações corretas são, portanto, a número 2, a número 4 e a número 5. 2, 4 e 5, respectivamente. Aqui está a alternativa correta dessa questão do IME, que é a alternativa letra E. Correto? Notem, vocês percebem que esse tipo de questão é muito comum, tanto na prova do ITA quanto do IME. Interpretações referentes à entropia e também a segunda lei da termodinâmica. Vamos nos preparar para resolver mais uma questão. Confira. Muito bem. Essa próxima questão do ITA está dizendo o seguinte, ó, em relação às funções termodinâmicas, as funções termodinâmicas de estado são aquelas que não dependem do caminho, e somente do estado inicial e final, como variação de energia interna, como, por exemplo, a variação de entropia, entalpia, etc. E de acordo com essas funções de estado, assinale a alternativa errada. O que está errado aí? Então vejamos, vamos analisar cada situação. Primeiro, alternativa letra A. A variação de energia interna é nula na expansão de N mol de um gás que ocorre a temperatura constante? Muito bem. Agora nós vamos utilizar também o conceito que foi atribuído na videoaula da termoquímica parte 3, referente à primeira lei da termodinâmica. Temperatura constante. Então vamos escrever aqui, ó, temperatura constante. Significa que a variação de temperatura é igual a zero. Temperatura inicial é igual a temperatura final, então variação de temperatura igual a zero. Nós aprendemos na primeira lei da termodinâmica que variação de energia interna é diretamente proporcional à variação da temperatura. Mas como a variação de temperatura é nula,
Logo, a variação de energia interna também é nula. Bom, até aqui a afirmação está correta, né? Porque ele fala a variação de energia interna é nula na expansão de N mols de um gás ideal a temperatura constante. Isso está correto, certo? Continuando, eu quero a alternativa errada. A variação da energia interna é maior do que zero em um processo endotérmico que ocorre a volume constante? Bom, duas situações para levarmos em consideração. Primeiro, o volume constante, depois o processo endotérmico que envolve a absorção de energia externa, né? Muito bem, o que nós aprendemos na primeira lei da termodinâmica, na termodinâmica parte de número 2? Volume constante significa que a variação de volume é nula. E se a variação de volume é nula, significa que o sistema não realiza trabalho. O trabalho é igual a zero. Consequentemente, na primeira lei da termodinâmica, o calor aplicado sobre um determinado sistema é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Mas como o trabalho é igual a zero, esse eu já cancelei. Logo, eu posso sim afirmar para vocês que num processo a volume constante, o calor é igual à variação de entalpia. A variação de energia interna. E esse, por sua vez, eu posso dizer que é positivo. E que propriedade que você afirma que esse calor é positivo? Sim, ele é positivo porque o processo é endotérmico. E o processo endotérmico é aquele que absorve energia térmica em forma de calor da vizinhança. E, consequentemente, ele tem um calor positivo. Se esse calor positivo, significa que a variação de energia interna também é positiva. Por que a energia interna, a variação de energia interna é igual ao calor? Porque num processo de volume constante o trabalho é igual a zero e por esse motivo essa opção está correta. Estou procurando o item incorreto. Alternativa letra C. A variação de entalpia, agora ele fala do ΔH. A variação de entalpia é nula em processo de várias etapas em que os estados inicial e final são os mesmos? Então, senhores e senhoritas, isso aí está correto? Então, deixa eu apagar essa linha aqui que está errada. Confira. Pronto, assim está melhor. Repetindo, a variação de entalpia é nula em um processo de várias etapas em que o estado inicial e final são os mesmos. Na termoquímica, nós vimos que a variação de entalpia é uma função de estado que não depende do caminho utilizado para a sua obtenção. Basta saber apenas o estado final e inicial, essa característica de uma função de estado. E que nesse caso foi dito que a entalpia final é igual à entalpia inicial. Ora, se a entalpia no estado final é igual à inicial, final igual à inicial, portanto, eu posso admitir que a variação de entalpia vale zero. Certo? Isso está correto. Se o ΔH vale zero, a entalpia final é igual à inicial. Função de estado não depende do caminho, apenas depende do estado inicial e do final. Alternativa letra D, está correto ou errado? A variação de entropia é maior do que zero em processo endotérmico a pressão constante? Muito bem. Quando ele se referir no exercício que a pressão ela é constante,
significa que nessas condições nós teremos que o calor envolvido na reação é exatamente igual à variação de entalpia. E esse, por sua vez, é positivo pelo fato de que ele informou a vocês que o processo é endotérmico. Mas quanto que eu sei que em um dado sistema o ΔH é igual ao calor da reação? Quando for mencionado que a pressão é constante, o calor envolvido é igual ao ΔH. E esse ΔH é igual ao calor é maior do que zero, porque o processo é endotérmico e se caracteriza pelo fato dele tirar calor da vizinhança e por isso ele é positivo, certo? E continuando aqui agora, mas ele quer se referir à entropia. Mas vamos chegar lá então. Nós vimos que a variação de entropia, ela é dada da seguinte maneira: do calor envolvido no processo dividido pela temperatura. Só que nesse caso o calor envolvido no processo é dado pelo ΔH, pela variação de entalpia. Então a variação de entropia também pode ser calculada assim. Ao invés de ser calor sobre a temperatura em Kelvin, pode ser dado pelo ΔH dividido pela temperatura em Kelvin. E como ΔH é positivo, consequentemente a variação de entropia também é positivo. E a afirmação está correta. De todas as afirmações, a única então que terá que ficar falsa é a letra E, e vamos justificar por quê. A letra E diz o seguinte: a variação de entropia é nula quando N mols de um gás ideal sofre uma expansão livre contra uma pressão externa nula. Uma pressão externa nula significa, por exemplo, quando eu tenho um gás eu tenho um sistema de dois balões, onde um balão tem um gás e o outro está a vácuo. E esses dois balões estão intercomunicados por uma torneira, igual aquele exemplo que eu mostrei na teoria. E quando você abre essa torneira de comunicação, aí ocorre a expansão do gás. E essa expansão do gás faz com que a variação de entropia seja igual a zero? Vamos justificar que isso está errado. Primeiramente, como trata-se de uma expansão, então vamos escrever aqui, a expansão implicará no aumento da entropia, porque o gás inicialmente ocupando um balão com um volume, ao se expandir, ele ocupa o volume dos dois balões e assim aumenta a distribuição das partículas gasosas naquele volume. Sendo assim, se aumenta a sua entropia, em relação ao estado inicial, a entropia final é maior do que o inicial, quando ele estava inicialmente em um balão. Sendo assim, a variação de entropia, que é final menos inicial, fica positiva, certo? E além disso, eu também posso acrescentar a segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte, além desse fato, diz assim: a variação de entropia do universo vai ser igual à variação de entropia do sistema. O sistema, no caso, está se referindo ao gás dentro dos balões, e a variação de entropia da vizinhança. E se nós levarmos em consideração que a vizinhança era um balão que estava inicialmente vazio e cuja entropia vale zero, porque a pressão é nula, então eu posso afirmar nesse caso que a variação de entropia ela é proveniente somente do gás que vai se expandir, e essa por sua vez aumenta, porque vai aumentar o volume onde o gás se encontra, e consequentemente aumenta o grau de distribuição das partículas, aumentando a entropia. Aumentando a entropia do sistema, consequentemente aumentará
a entropia do universo. Ou seja, a variação de entropia não é nula, ela é maior do que zero num processo de expansão de um gás contra uma pressão externa nula. Alternativa errada, letra E. Vamos na próxima questão, confira por favor. Essa questão do ITA diz o seguinte: um recipiente de paredes adiabáticas, vou grifar essa informação que é importante, ou seja, não ocorre troca de calor, não permite a troca de calor entre os recipientes, de volume constante, outra informação importante, se o volume é constante, a variação de volume é igual a nula, não realiza trabalho, tá? Contém duas amostras de água pura separadas por uma parede também adiabática de volume desprezível. Uma das amostras consiste em 54 gramas de água a uma temperatura de 25 graus Celsius. E a outra tem 126 gramas de água a 75 graus Celsius. Considere que a parede que separa as amostras é retirada e que as amostras de água se misturam até atingir o equilíbrio. Sobre esse processo, são feitas as seguintes afirmações abaixo que nós vamos julgar, certo? Muito bem, a primeira afirmação diz a temperatura da mistura no equilíbrio, porque o processo espontâneo implica na passagem de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio até que eles atinjam o equilíbrio térmico quando as temperaturas se igualam. E no equilíbrio térmico as temperaturas se igualam a quantos graus? Vamos calcular, certo? Então, para facilitar essa resolução, eu fiz aqui uma interpretação do enunciado por esse desenho, por essa figura aqui. Confira. Aqui à nossa esquerda nós temos os recipientes com as amostras de água à esquerda, que eu chamei de A, água líquida, com 54 gramas e 25 graus Celsius, separados por uma parede adiabática que não permite a troca de calor. À sua direita, a amostra de água líquida, que eu chamei de B, com uma massa de 126 gramas a uma temperatura de 75 graus Celsius. Primeiramente, nessa parede adiabática, indica que ela não permite a troca de calor entre o corpo A e o corpo B. O corpo A é a água líquida à esquerda, o corpo B é a água líquida à direita. Consequentemente, se esse calor é igual a zero, logo eu posso afirmar para você que a variação de entalpia, que é igual ao calor, e esse por sua vez também é igual a zero, certo? Eu posso afirmar isso daqui pelo fato de que o calor envolvido é exatamente o ΔH do processo. ΔH é a função do estado que mede o calor envolvido. Se ele é nulo, ΔH é zero, a pressão constante. E a pressão é constante porque aqui o recipiente não tem êmbolo, e pelo fato de não ter êmbolo, a pressão ela é inalterada. Outro fato aqui é que a variação de volume é igual a zero. Se essa variação de volume é igual a zero, significa que também, além do ΔH ser nulo, o sistema não realiza trabalho. Da primeira lei da termodinâmica, o calor envolvido é igual ao trabalho mais a energia interna. Mas como o trabalho é nulo, significa que o calor envolvido é exatamente igual à variação da energia interna. Mas como o calor do envolvido é nulo, porque a parede adiabática não permite troca de calor, automaticamente eu posso afirmar também que a variação da energia interna valerá zero, certo? Agora, vamos aqui para a direita. Para a direita nós podemos perceber que essa parede adiabática que separa
a água das partículas do lado esquerdo com 54 gramas do da direita, eu representei as moléculas de água com 54 gramas com essas bolinhas em vermelho, que tem um número de partículas menor que o da direita. O número de partículas na qual me refiro, senhores e senhoritas, é o número de mols, tá? Então eu posso até, para facilitar o melhor entendimento, eu posso calcular aqui o número de mols de partículas. O número de mols será calculado dividindo a massa, que é 54, dividido pela massa molar da água, que é igual a 18. E assim, o número de mols de água à esquerda, que eu estou chamando esse sistema de A, é igual a 3 mols de partículas. 3 mols. À sua direita, transformando essa massa em quantidade de matéria, só para vocês visualizarem o número de partículas, e também isso vai ser utilizado a seguir no cálculo que nós vamos fazer. A massa aqui é 126 gramas, e a massa molar da água é igual a 18, e esse número de mol de partículas é igual a 7. Então vocês percebem que à direita aqui você tem muito mais número de partículas de água nessa temperatura do que na esquerda. Mas quando eu tiro essa parede adiabática, as partículas de água elas vão se misturar e vão ocupar um volume maior em relação ao caso anterior. Isso significa o que? Ocupar um volume maior. Muito bem. Então eu vou escrever aqui que ao tirar essa parede adiabática, houve uma expansão das partículas de água em relação à situação inicial, quando elas estavam separadas. E quando eu digo para você que houve expansão, vocês podem visualizar que vai aumentar o volume ocupado pelas partículas, aumenta o grau de aleatoriedade. Traduz em termos mais simples, que eu não estou entendendo. Essa expansão que implica no aumento do volume quer dizer que aumentou a entropia do sistema. Ah, sim, se essas partículas ficaram mais distribuídas de forma uniformemente nesse sistema, a entropia aumentou em relação ao caso anterior. O caso anterior é o estado inicial. E esse caso final, a entropia é maior, logo eu posso afirmar para vocês que a variação de entropia nessa expansão, ela fica maior do que zero. Esse experimento, portanto, envolveu uma entropia positiva, ou seja, um processo que é espontâneo. Agora vamos fazer um cálculo aqui, senhores e senhoritas, porque no momento que houve uma mistura dessas partículas de água nessas temperaturas diferentes até ocorrer o equilíbrio térmico, e esse equilíbrio térmico é caracterizado pelo calor envolvido ser reversível. E nesse equilíbrio térmico é importante que vocês se recordem que, segundo aquele processo conhecido como lei zero da termodinâmica, o equilíbrio térmico ocorre no momento que as temperaturas se igualam. A temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B. Tá, e quanto que vale essa temperatura no momento que ocorre esse equilíbrio térmico? Como é que eu faço esse cálculo dessa temperatura? Bom, nós sabemos que no momento que ocorre o equilíbrio térmico, já que trata-se de um equilíbrio, consequentemente o calor envolvido ele é reversível. E o fato do calor ser reversível significa que a quantidade de calor envolvido no corpo A é igual à quantidade de calor envolvido no corpo B. E essa quantidade de calor envolvido no corpo A eu calculo assim: massa do corpo A, que multiplica o calor específico da água, multiplicado pela variação de temperatura, que eu vou chamar de delta θ. Isso vai ser igual à quantidade de calor envolvido no corpo B, que é massa do corpo B, vezes o calor específico do corpo, que é a água,
multiplicado pela variação de temperatura, que é o delta θ. O θ que é a preferência dos físicos para usar temperatura. Como trata-se de água nos dois casos, então o calor específico é o mesmo, mesmo que não tenha sido fornecido, eu já cancelo ele. E a massa no corpo A eu tenho? Sim, eu tenho 54 gramas. E quanto que é a variação de temperatura do corpo A? O corpo A, a temperatura inicial é 25 graus Celsius. E depois que ocorrer o equilíbrio térmico, essa temperatura ela vai aumentar. Para quanto que eu não sei? Eu vou chamar de θ. Isso é igual à massa do corpo B, da água do recipiente à direita, que é igual a 126, multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura da água no início, que é igual a 75 graus Celsius. Aqui eu não preciso usar Kelvin, viu, senhores e senhoritas? Posso deixar graus Celsius mesmo. E aqui vai ser menos a temperatura, porque passa a temperatura do corpo quente para o corpo frio. Consequentemente, diminuirá a temperatura do corpo quente e aumenta a temperatura do corpo frio. Por esse motivo que eu coloquei aqui esse mais e esse menos por essa razão. Aqui eu posso simplificar, por exemplo, por 18, que eu já fiz esse cálculo no número de mols. 54 dividido por 18, isso é igual a 3. E 126 dividido por 18, isso é igual a 7. E aqui eu vou fazer a multiplicação, né? 3 vezes 25, mais 3 vezes θ. Isso é igual a 7 vezes 75. 7 vezes 75 vai dar 525. Menos 7 vezes θ. Colocando θ de um lado e o que não tem θ do outro lado, então ficaremos com 3θ mais 7θ, isso é igual a 10θ. E esse 75 muda de membro e, consequentemente, muda o seu sinal, então vai ficar 525 menos 75. Isso é igual a 450. Muito bem. Então, o meu θ em graus Celsius vai ser igual a 450 dividido por 10, que é igual a 45 graus Celsius. Agora, vou transformar em Kelvin, somando 273. E isso corresponde exatamente a 318 Kelvin. Certo? Entenderam? Ora, quando eu tirar a parede de comunicação entre os balões, ocorrerá o equilíbrio térmico. E esse equilíbrio se estabelece quando as temperaturas se igualam. No momento que as temperaturas se igualam, ocorrendo o equilíbrio térmico, nós vimos esse temperatura de A igual a de B, segundo a lei zero da termodinâmica, e esse calor reversível, segundo a segunda lei da termodinâmica, que diz que no equilíbrio térmico o calor é reversível, ou seja, o calor envolvido na água, 75 graus Celsius, é igual a de 25 graus Celsius. Aí, como o calor também pode ser calculado por macete ou que maceteta, o calor específico é o mesmo, então eu cancelei, depois eu em seguida substituí, e um grande truque aqui, que vocês precisam ficar atentos, é que no equilíbrio térmico a temperatura do corpo frio vai aumentar e a temperatura do corpo quente vai diminuir. Vocês entenderam isso? Aí eu fiz aqui os cálculos, as passagens devidas, e com isso eu concluí que o equilíbrio térmico foi obtido a 45 graus Celsius. Isso equivale a 318 Kelvin. Muito bem. Agora vamos fazer a verificação das alternativas aqui, das afirmativas, na verdade. Quais estão corretas ou incorretas. 318 Kelvin foi obtida a temperatura do equilíbrio térmico. Muito bem, então, primeiro,
a temperatura mínima da mistura é 323 Kelvin? Falso, 318. A explicação já foi dada a partir daquela resolução. A variação de entalpia do processo é nula? Correto, verdadeiro. Só repetindo aqui a explicação que já foi realizada, é que como as paredes são adiabáticas, consequentemente não ocorre troca de calor antes da retirada das paredes, consequentemente o calor é nulo, e se o calor é nulo, a variação de entalpia, essa é igual ao calor à pressão constante, e essa também, por sua vez, vai ser igual a zero. Afirmação de número 3, ele diz: a variação interna, da energia interna do processo é nula. Nós vimos também na explicação, isso está correto, pelo seguinte motivo, repetindo, é que como o calor é zero, e segundo o processo da transformação, desculpe, me enganei aqui, só um instante, por gentileza. Tá, agora sim, é que o volume é constante, senhores e senhoritas. Volume constante significa variação de volume nula. Variação de volume nula é antes da retirada das paredes adiabáticas, né? O volume não altera. E se a variação de volume é nula, o trabalho realizado é nulo, não tem realização de trabalho. E pela primeira lei da termodinâmica, como o calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho, e o trabalho, por sua vez, vale zero, então a variação de energia interna é exatamente o calor envolvido. Mas o calor envolvido é nulo porque as paredes são adiabáticas e não tem troca de calor. Essa explicação já tinha sido realizada, só fazendo uma recapitulação. E, por fim, aqui a afirmação de número 4. A variação de entropia no processo é nula? Essa afirmação é falsa. Qual foi a explicação dada? A explicação dada é que quando você tira a parede adiabática, ocorrerá uma expansão do gás. E essa expansão do gás implicará no aumento do volume, ou seja, o gás ocupará um volume maior em relação ao início, aumentando a sua entropia. A entropia aumenta com o aumento do volume, consequentemente, se há um aumento da entropia, a entropia final é maior que a inicial, portanto, a variação de entropia não é nula, é maior do que zero. Logo, as afirmações corretas são somente a número 2 e a número 3. A 2 e a 3, respectivamente. A alternativa correta é a letra C. Bonita essa questão, né, pessoal? Muito bem elaborada. Muito bem elaborada. E aqui nessa questão envolve, ao retirar as paredes, a parede adiabática que separa as duas massas de água, obtém-se o equilíbrio térmico. E esse, por sua vez, é obtido quando as temperaturas se igualam. E para as temperaturas se igualarem no equilíbrio térmico, ocorre o calor reversível. O calor envolvido no corpo A é igual ao do B, e foi aí que eu calculei essa temperatura. Bonita essa questão, né? Vamos fazer a penúltima questão, confira. Essa próxima questão é do IME, que coloca duas reações de formação de água. Na primeira, formação de água no estado líquido. Na segunda, formação de água no estado gasoso. Ele pede para assinalar a alternativa correta. E as alternativas estão relacionadas ao decréscimo ou acréscimo ou a variação de entropia nos processos. O que acontece com a entropia nessas duas reações? Bom, a entropia está relacionada ao número de mols de partículas gasosas. Vamos ver a relação desse número de partículas. Aqui na primeira reação, eu tenho 1 mol de hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso, que dá um número de mols
digamos, dos reagentes igual a 1,5 mols. E o número de mols de produtos gasosos é zero. O produto é líquido. Consequentemente, o volume em relação ao número de partículas gasosas no produto é zero. Assim sendo, a variação do número de mols nesse processo, que é produto menos o reagente, nós ficaremos com zero menos o reagente, que é 1,5, e essa variação ficou menos 1,5, a variação do número de mols. Ora, consequentemente, como a variação de entropia ela é dependente do número de partículas gasosas e essa variação do número de mols corresponde à entropia, então eu posso afirmar para vocês também que a variação de entropia vai ser de menos 1,5, levando em consideração o número de partículas, ou seja, houve uma diminuição, né, da entropia. Ora, por que diminuiu a entropia? Porque simplesmente houve a transformação de gás em líquido, e o líquido tem uma entropia menor que o gás. Tá, e na segunda reação? Vejamos, na segunda reação, eu tenho 1 mol de hidrogênio mais meio mol de oxigênio, que dá um número de mols total dos reagentes também igual a 1,5 mols. E no caso do produto é gasoso, sim, água no estado gasoso. Então eu vou considerar que o seu número de mols é igual a 1. E nesse caso, a variação do número de mols de partículas gasosas vai ser produto menos reagente. 1 menos 1,5, então deu uma variação de menos 0,5. O número de mols diminuiu, né? Nesse caso, sim, porque houve uma contração, né? Devido à diminuição do número de mols. Mas só como a entropia é dependente do número de mols de partículas gasosas, e nesse caso, a variação do número de mols é igual a menos 0,5, então a entropia também reduzirá em meio. O que significa entropia ficar menor em meio? É porque simplesmente houve uma redução do número de mols. Nos dois casos, você percebeu que houve uma diminuição da entropia. No primeiro caso, porque houve uma redução da entropia, porque formou gás em líquido, e no segundo caso, houve uma redução da entropia, porque houve uma redução do número de mols de partículas gasosas. Como houve uma diminuição do número de mols, houve então, digamos, um decréscimo, então eu já descarto todas essas opções onde há um acréscimo. Não houve um acréscimo, a variação de entropia não aumentou. Ela diminuiu e também não ficou igual, elas ficaram diferentes. Mas houve um decréscimo mais acentuado aonde? Diminuiu mais aqui, né? Na primeira reação. Aqui diminuiu em 1,5 mols, enquanto na segunda diminuiu em 0,5 mols. Então, alternativa A, o decréscimo na entropia é menor em 1? Não. O decréscimo na entropia é maior em 1. Porque aqui diminuiu em 1,5 e na 2 ele diminuiu em 0,5. Então a alternativa correta é a letra C. O decréscimo na entropia é menor em 2 do que em 1. Sim, em 2 aumentou, houve esse decréscimo em meia unidade, e em 1 houve um decréscimo de 1,5 unidades. Correto, alternativa letra C. Tudo bem? Vamos fazer agora a última questão envolvendo a aplicação da segunda lei da termodinâmica. Olá, então vamos lá, a última questão da aula de hoje, dessas aplicações da segunda lei da termodinâmica. O astrônomo britânico Arthur Eddington cunhou o termo seta do tempo para distinguir a direção do tempo dos fenômenos naturais, ou seja, o fato de que o estado 2 de um sistema macroscópico
ocorre após o estado 1. Então a situação é exatamente a seguinte: eu tenho o estado 1 que vai espontaneamente se transformar no estado 2 e não o contrário, não é o 2 que forma o número 1. Podemos afirmar o valor da entropia do estado 2 de um sistema fechado. Isso aqui também é importante, né? O fato do sistema ser fechado significa que não ocorre troca de matéria, somente troca de calor, tá? E outra coisa, o fato da ocorrer a variação de entropia, e essa variação de entropia é uma função de estado. O que significa uma função de estado? Quer dizer que ela não depende do caminho para a sua obtenção. Digamos que eu tenho aqui 3 caminhos para obter a variação de entropia, pois não depende do primeiro, não depende do segundo, nem do terceiro. Somente depende do estado final, que é o 2, e do inicial, que é o 1. É isso que significa a função de estado, certo? Uma função que não depende do caminho e somente, única e exclusivamente, do estado final e do inicial. Vejamos qual é a alternativa correta dessa questão. Letra A. Podemos afirmar que o valor da entropia é igual ao da entropia do estado 1? Só se ele tivesse dito no enunciado que nós teríamos um equilíbrio, uma reação onde ocorre um equilíbrio termodinâmico. Mas aqui no enunciado não foi afirmado que trata-se de um equilíbrio, porque se tivéssemos um equilíbrio, significa, deixa eu só escrever aqui, se tratar de um equilíbrio, caso o enunciado tivesse mencionado isso, aí nessa condição significa que a entropia no estado final seria igual ao do estado inicial e que por sua vez originava uma variação de entropia igual a 0, mas isso não foi afirmado no enunciado, então essa afirmação é descartada, está errado. Posso dizer que B é menor do que o valor da entropia no estado 1? Não foi dito isso na questão. Não foi, porque se a entropia, vamos colocar aqui, ó, se a entropia no estado 2 é menor do que a entropia no estado 1, significa que a variação de entropia é negativa. Portanto, se o ΔS for negativo, quer dizer que essa reação ela não é espontânea, mas ele não falou no enunciado que essa reação ela é não espontânea. Ele disse que a reação ocorre do estado 1 para o 2. E se ocorre do 1 para o 2, porque ela é espontânea. Então eu já vou descartar também o item B. Isso também estará errado. Agora ele diz assim, letra C. Eu posso afirmar para vocês que a variação de entalpia é maior do que o valor da entropia no estado 1. Então posso afirmar com certeza que a entropia no estado final é maior que o inicial? Não posso afirmar. Aí você fala, é um absurdo. Como assim? Se a entropia no estado 2 não é maior que 1? Acontece que ela pode ser menor também. Por isso eu fiz questão de colocar essa figura aqui embaixo para justificar para vocês que esse item C está errado. Porque nessa primeira situação aqui, eu coloquei dentro desse círculo um corpo frio. E na vizinhança, um corpo quente. Quer dizer o seguinte, o fato desse corpo ser frio, ele tem uma entropia menor. E o corpo quente tem uma entropia maior. Mas quando ocorre o equilíbrio térmico, que é a passagem de calor do corpo quente para o corpo frio, consequentemente, essa entropia ela tende a aumentar.
Então, se essa entropia final ela aumenta, consequentemente, isso em relação à situação inicial, né? Aí, consequentemente, eu posso dizer para vocês que a variação de entropia vai ser positiva. Vai ser positiva de acordo com esse critério que eu já apresentei na teoria. Se vai aumentar a variação de entropia do sistema, então isso aqui vai aumentar. Em contrapartida, como a vizinhança vai perder calor, então a sua entropia ela diminui. Mas o sistema continua sendo espontâneo? Sim, o sistema continua sendo espontâneo. A variação de entropia do universo vai ser positiva, porque nesse caso o sistema aumenta mais do que a diminuição da vizinhança e por essa razão esse ΔS é positivo. Aí nesse caso a entropia no estado final é maior que o inicial. Mas se for o contrário, se o inicial for maior que o final, também ocorre? Sim, também pode ocorrer. Aqui o contrário, observem. Aqui na situação contrária, o sistema agora tem uma temperatura maior, é um corpo quente, e a vizinhança um corpo menor, e a transferência de calor ocorre do corpo quente para o frio, e depois ocorrerá uma diminuição da entropia final do sistema. E a reação é espontânea? A reação é espontânea pelo seguinte motivo. Observem, pela segunda lei da termodinâmica, a variação de entropia do universo total é dado pela soma da entropia do sistema mais a vizinhança. Mas se ocorrer diminuição, a variação de entropia do sistema diminui, automaticamente a da vizinhança vai aumentar, porque transfere calor do corpo frio, do quente para o frio, né? Então a entropia do corpo frio vai aumentar, a vizinhança aumenta, em contrapartida diminui do sistema, mas a reação deixa de ser espontânea? Não, a reação continua espontânea, porque nesse caso, se a variação de entropia do sistema diminui, o da vizinhança vai aumentar e esse efeito do aumento supera a diminuição da entropia da vizinhança, de modo que essa variação de entropia do universo é positiva. Então, nesse caso, essa afirmação é falsa, tá? Porque ela pode ser maior ou menor. Maior ou menor. Mas não necessariamente tem que ser maior, certo? Pode ser maior ou menor, e nesse caso a variação de entropia sempre vai ser maior do que zero. Por esse motivo, letra C, falsa. Letra D, o valor é uma função de estado e que, por sua vez, ela não depende do caminho percorrido para obter. Como eu disse aqui no início desse enunciado, não importa se eu usei o caminho 1, o caminho 2 ou o caminho 3, o que interessa somente para obter a variação de entropia é o estado inicial e o estado final. E a entropia do estado 2 não depende do 1. E o ΔH não depende dos caminhos, e sim de ambos esses dois estados. Muito bem, espero que essa resolução tenha contribuído para dar um melhor entendimento da teoria da segunda lei da termodinâmica. Agora, depois vamos nos preparar para estudarmos a energia de Gibbs. Muito obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade.